Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o código de avaria P0579, que está relacionado à gama de circuitos do controlador de velocidade de entrada multifunções. Este código pode ser um pouco complicado de entender, mas não se preocupe, vou explicar tudo de forma simples e direta. Primeiro, vamos entender o que é o controlador de velocidade de entrada multifunções. Este componente é responsável por controlar a velocidade do motor, com base em vários fatores, como a posição do pedal do acelerador, a temperatura do motor e a carga do veículo. O código P0579 indica que há um problema com a gama de circuitos do controlador de velocidade de entrada multifunções. Isso significa que o sinal elétrico que está sendo enviado para o controlador está fora da faixa normal. As causas para este código podem ser variadas, desde um problema com o próprio controlador até um problema com a fiação. No vídeo, vou explicar as causas mais comuns para o código P0579, como diagnosticar o problema e como resolvê-lo. Então, se você está tendo problemas com o código P0579, não deixe de assistir a este vídeo. O código de avaria P0579 é um código genérico de diagnóstico de problemas, DTC, que indica um problema com o circuito do controlador de velocidade de entrada multifunções, MIS. O MIS é um componente que controla a velocidade do motor e a posição do acelerador. O código P0579 significa que o módulo de controlo do motor, SCM, detectou um problema com o circuito MIS. Este circuito pode estar aberto, em curto-circuito, ou ter uma resistência demasiado alta ou demasiado baixa. Existem várias causas possíveis para o código P0579, incluindo sensor MIS defeituoso, circuito MIS aberto ou em curto-circuito, conexões elétricas defeituosas, SCM defeituoso. Os sintomas do código P0579 podem variar dependendo da causa do problema. Alguns sintomas comuns incluem luz de avaria do motor acesa, perda de potência, marcha lenta e irregular, dificuldade em acelerar, aumento do consumo de combustível. Para diagnosticar o código P0579, é necessário utilizar um scanner OBD-2 para aceder aos dados do SCM. O scanner pode ser usado para ler os códigos de avaria armazenados no SCM, bem como para visualizar os dados em tempo real do sensor MIS. A reparação do código P0579 depende da causa do problema. Se o problema for causado por um sensor MIS defeituoso, o sensor terá de ser substituído. Se o problema for causado por um circuito aberto ou em curto-circuito, o circuito terá de ser reparado. Se o problema for causado por conexões elétricas defeituosas, as conexões terão de ser limpas e apertadas. Se o problema for causado por um SCM defeituoso, o SCM terá de ser substituído. O código P0579 é um código de avaria genérico que indica um problema com o circuito MIS. Este código pode ser causado por várias causas, incluindo um sensor MIS defeituoso, um circuito aberto ou em curto-circuito, conexões elétricas defeituosas ou um SCM defeituoso. Os sintomas do código P0579 podem variar dependendo da causa do problema. Para diagnosticar o código P0579, é necessário utilizar um scanner OBD-2 para aceder aos dados do SCM. A reparação do código P0579 depende da causa do problema. Um mecânico experiente pode diagnosticar o código P0579 através de uma série de passos. 1. Leitura do código. O primeiro passo é conectar um scanner OBD-2 à porta de diagnóstico do veículo para ler o código P0579 e quaisquer outros códigos presentes. 2. Inspeção visual. Em seguida, o mecânico inspecionará visualmente o chicote de fiação e os conectores do sensor de velocidade de entrada multifunções, MIS, em busca de danos ou corrosão. 3. Teste do sensor MIS.
Se a inspeção visual não revelar nenhum problema, o mecânico testará o sensor MIS usando um multímetro ou um scanner OBD-2. O teste envolve verificar a resistência do sensor e a tensão de saída em diferentes velocidades do veículo. 4. Verificação do circuito elétrico. Se o sensor MIS estiver funcionando corretamente, o mecânico verificará o circuito elétrico entre o sensor e o módulo de controle do motor, SCM, em busca de problemas como fios quebrados ou curtos-circuitos. 5. Diagnóstico avançado. Se todos os passos anteriores não identificarem a causa do problema, o mecânico pode precisar realizar diagnósticos mais avançados, como a verificação da pressão do óleo da transmissão ou a análise do sinal do sensor MIS com um osciloscópio. Alguns erros comuns que podem ser cometidos ao diagnosticar o código P0579 incluem: ignorar a inspeção visual. A inspeção visual do chicote de fiação e dos conectores é um passo importante que pode identificar problemas óbvios que podem estar causando o código. Substituir o sensor MIS sem testar. O sensor MIS pode ser caro, por isso é importante testá-lo antes de substituí-lo. Não verificar o circuito elétrico. O circuito elétrico entre o sensor MIS e o SCM pode estar com problemas, mesmo que o sensor esteja funcionando corretamente. Diagnosticar o problema como um problema de transmissão. O código P0579 pode ser confundido com um problema de transmissão, mas na maioria dos casos, o problema está relacionado ao sensor MIS ou ao circuito elétrico. O código P0579 é considerado um código de gravidade média. Se o código for ignorado, pode causar problemas de dirigibilidade, como dificuldade em mudar de marcha ou hesitação ao acelerar. Em alguns casos, o código P0579 também pode causar danos à transmissão. As reparações mais comuns para o código P0579 incluem: substituição do sensor MIS. Se o sensor MIS estiver com defeito, ele precisará ser substituído. Reparo do chicote de fiação ou dos conectores. Se o chicote de fiação ou os conectores estiverem danificados, eles precisarão ser reparados ou substituídos. Reparo do circuito elétrico. Se o circuito elétrico entre o sensor MIS e o SCM estiver com problemas, ele precisará ser reparado. Reprogramação do SCM. Em alguns casos, o SCM pode precisar ser reprogramado para corrigir o problema. O código P0579 pode ser causado por vários fatores. Por isso é importante diagnosticar o problema corretamente antes de realizar qualquer reparo. Se você não tiver experiência em mecânica, é recomendável levar seu veículo a um mecânico qualificado para diagnosticar e reparar o código P0579. É importante manter um histórico de manutenção do seu veículo para ajudar a diagnosticar problemas futuros.